Topíssima, capítulo 44, segunda, 29 de março. André conta que Jandira morreu por conta de um aborto mal feito. Madalena, Zeca e Fernando ficam chocados. Madalena diz que só pode ter sido uma ideia de Rafael. Fernando pede para Pedro dar uma surra em Rafael para se vingar pela morte da irmã. O policial não aceita. Madalena acusa Rafael dizente de Gabriela, que diz não acreditar que o rapaz seja culpado. Em conversa com Pedro, Paulo Roberto diz desconfiar de Dagoberto. Pedro avisa que se a suspeita se confirmar, acabará com o irmão. Mão de Vaca não gosta de saber que Pedro irá jantar na República. Rafael fica chocado ao saber do aborto de Jandira. Beatriz não corresponde ao carinho de Paulo Roberto. André descobre sobre a farsa de Lara e a ameaça. Paulo pede para Zilá ajudá-lo a reconquistar Beatriz. Pedro é maltratado por Mão de Vaca, seu filho. Bruno dá dinheiro para Miguel, dono do trailer, comprar os doces de Gabriela. Ele fica tenso ao notar a aproximação da moça. Mão de Vaca e Dagoberto se irritam ao saberem que Pedro está querendo saber sobre o paradeiro de Edson. Pedro ameaça os estudantes e o irmão. Gabriela estranha ao ver a bolsa de Miguel na casa de Bruno. Edson consegue render a enfermeira e ameaça, pedindo para ajudá-lo a sair dali. Bruno mente para Gabriela, que fica desconfiada. Zeca encontra com Rafael em um local deserto e aponta uma arma para ele. O pai de Jandira exige que o rapaz o leve até o local do aborto. Topíssima, capítulo 45, terça, 30 de março. Rafael diz ser inocente, e Zeca começa a chorar. Edson segue ameaçando a enfermeira. Em conversa com Pedro, Dagoberto diz saber que o emprego de peixeiro é um disfarce. Edson conduz a enfermeira até o estacionamento. Gonçalo se surpreende ao ver que o rapaz não está mais no quarto. Dagoberto recebe a ligação de Edson, mas pensa ser de outra pessoa e não atende. O rapaz insiste, e Dagoberto acaba atendendo. Ele e Pedro ficam surpresos. Edson diz que quem atirou nele foi um cara chamado Taylor. Gonçalo consegue achá-lo e o rende. Pedro fica tenso ao saber que Edson acusou Taylor. Madalena descobre que Zeca pediu uma arma emprestada. Rafael procura Gabriela. Zeca retorna para casa e diz que Rafael é inocente. Madalena não concorda. Pedro pede para se reunir com Paulo Roberto e Taylor. Antônio, Marinha e Gabriela admiram a coragem de Rafael. Mão de Vaca diz que pode rastrear a ligação feita por Edson. Pedro tenta acalmar Taylor. Gonçalo tenta descobrir para quem Edson ligou. Mão de Vaca consegue rastrear a ligação. André é informado. Antônio pede para levar Rafael de volta para casa. Ao deixarem o Vidigal, eles batem na moto de Paulo Roberto. Antônio chama uma ambulância. Rafael se surpreende ao ver que o motoqueiro é seu pai. Topíssima, capítulo 46, quarta, 31 de março. Rafael questiona Paulo Roberto, que finge amnésia. O reitor fica nervoso ao ver que Pedro está telefonando. O vilão descobre o endereço de onde partir a ligação de Edson. André e outros policiais chegam ao estacionamento do hospital abandonado. Zilá e Beatriz ficam surpresas ao saberem que Paulo sofreu um acidente de moto. Antônio e Sofia tentam saber o motivo de Paulo Roberto estar no Vidigal. Dagoberto, Mão de Vaca e Sem Noção decidem abrir a caixa encontrada no quarto das meninas. Eles descobrem se tratar de um casaco de pele. Dagoberto questiona as meninas. Vitor fica na saia justa ao ser questionado por Nelson sobre a briga que teve com uma menina. Fernando conversa com Zeca a respeito da noite em que Jandira não pôde jantar com Rafael. Ele descobre que o verdadeiro Rafael não faz medicina e procura Madalena. Vitor diz ao Sr. Nelson que brigou com Elizabeth,
mas Rafael fica desconfiado. Zeca diz que vai descobrir quem de fato a filha estava namorando. Pedro liga para Taylor e avisa que a polícia chegou primeiro ao local onde partiu a ligação de Edison. André vasculha o local e encontra um pé de sapato que foi usado por Sophia. Elizabeth assume ser uma falsa vegetariana. Pedro observa André deixando o hospital abandonado e fica aliviado ao perceber que Edison não foi encontrado. Becca, constrangida, se desculpa com todos pela mentira. Gabriela diz que encontrou uma mochila com a logo do trailer de Miguel na casa de Bruno. Antônio fica desconfiado. Bruno fala ao telefone com Gonçalo. Madalena o surpreende perguntando se ele defenderá o assassino de sua filha. Rafael pede para o Sr. Nelson fazer um retrato falado da moça que estava discutindo com Vitor. Madalena ameaça terminar a amizade com Bruno. Ela diz que pedirá à Marinha para demiti-lo. André confirma que o sapato encontrado é mesmo de Sophia. O delegado recebe uma ligação de Edison dizendo que quer se entregar. Com a ajuda de Mão de Vaca, Sr. Nelson começa a fazer o retrato falado. André fala sobre o local marcado para Edison se entregar. Pedro fica tenso. Topíssima. Capítulo 47, quinta, 01 de abril. Tenso. Pedro tenta ligar para Taylor. André avisa que eles não vão mais precisar do disfarce da peixaria. Sr. Nelson termina o retrato falado. Rafael fica assustado ao ver o resultado e diz que Vitor armou para ele no caso da Jandira. Marinha estranha o atraso de Bruno. Madalena diz que o rapaz não vai mais trabalhar no restaurante. No hospital, Paulo Roberto pega o telefone de uma enfermeira e diz que precisa fazer uma ligação urgente. Marinha diz que não vai demitir Bruno. Paulo liga para Pedro e conta sobre o ocorrido. André manda o policial desligar o telefone. Madalena pede para Marinha escolher entre ela ou Bruno. André e os policiais chegam ao local marcado. Marinha diz que não pode escolher entre dois amigos. Madalena sai decepcionada. Rafael diz que vai esperar o momento certo para desmascarar Vitor e pede sigilo à Mão de Vaca. Zeca conversa com Madalena e diz acreditar na inocência de Rafael. Miguel diz que está comprando os brigadeiros pois eles estão trazendo lucro. Mas Gabriela fica desconfiada. Sophia diz que contratou um detetive para descobrir por onde anda Andréa, sua meia-irmã. Lara se desespera e ameaça deserdar a filha. Edison diz que fará tudo o que Gonçalo mandou. André diz que chegou a hora do encontro com Edison. Pedro avista o rapaz e fica nervoso. Topíssima. Capítulo 48. Sexta, 02 de abril. Pedro se aproxima de Edison e pergunta por que o rapaz resolveu se entregar. Lara conta para Angélica sobre a filha que teve fora do casamento e pede ajuda para fazer Sophia desistir de procurá-la. Angélica procura Sophia e a questiona sobre este segredo. A milionária pede para a secretária provar sua lealdade. Edison diz que a pessoa que está o ajudando é a mesma que mandou a caixa com o retalho do veludo azul. André se aproxima e pergunta quem é o chefe dele. Angélica fica apavorada com o pedido de Sophia. Gabriela fica feliz ao saber que Sophia conseguiu convencer Lara a devolver sua bolsa de estudos. Edison tenta negociar com André. Sophia diz que pagará um almoço no trailer de Miguel para comemorar a bolsa de Gabriela. Edison diz que recebia ordens de Taylor, mas avisa que o verdadeiro chefe é Sophia Alencar. Pedro fica aliviado. Edevaldo e Graça estranham. Edison diz que Taylor mora no mesmo hotel de Sophia. André ordena a prisão de Sophia. O delegado chama Pedro para prender Taylor. Gonçalo fala ao celular com seu chefe. Quando desliga, Dagoberto, Beatriz, Angélica, Canarinho e Vitor sorriem satisfeitos.
Separadamente, Antônio comemora com Sofia e Gabriela. Madalena procura Beatriz e diz que precisa ajudá-la a fazer Rafael confessar o que fez com Jandira. Marinha disfarça mal diante da presença de Carlos. Bruno percebe. Beatriz defende Rafael e Madalena vai embora. A esposa de Paulo Roberto se mostra receosa em relação ao filho. André e Pedro chegam ao hotel. Pedro consegue despistar o delegado e manda uma mensagem para Taylor, que pega uma arma e foge. André o vê tentando fugir e aponta a arma para ele. Graça e Edevaldo surpreende a todos na universidade e dão voz de prisão a Sofia.